Olá pessoal, então nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre imposto de renda, sobre investimentos. A gente vai ver algumas informações sobre quando que a gente deve pagar o imposto, tá? A gente vai ver quem deve fazer esses cálculos, né, e como que deve ser feito o pagamento. A gente vai aprender também como calcular o imposto devido. Se der tempo a gente dá uma olhada em como que faz a emissão da DARF, né, que é uma espécie de boleto que a gente utiliza para fazer o pagamento do imposto de renda. E eu vou tentar gastar a maior parte do nosso tempo nesse vídeo para mostrar como é feito o preenchimento da declaração anual do imposto de renda com base nos investimentos que nós estamos realizando. Tá? Então o foco aqui é a gente abordar os investimentos e as alíquotas de imposto, né, para a pessoa física. Então eu vou tratar dos principais investimentos realizados pelas pessoas físicas, né, os investimentos realizados por investidores qualificados ou profissionais ou pessoa jurídica não vão ser abordados aqui, até para a gente não perder muito tempo, tá bem? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que sempre que eu tiver ganho de capital, sempre que eu ganhar dinheiro, né, através do investimento, seja ele de renda fixa, seja ele de renda variável, eu preciso pagar o imposto até o último dia útil do mês seguinte ao recebimento desses valores, né, ao recebimento do dinheiro. Então, se eu fiz um investimento em renda fixa ou em renda variável, não interessa. Assim que eu fiz o resgate lá do meu investimento em renda fixa, ou que eu fiz o encerramento de uma operação, né? Eu vendi as ações que eu tinha, por exemplo. Se eu realizei isso no mês de maio, eu tenho até o final do próximo mês, no caso junho, né? O último dia útil do mês de junho, para pagar o imposto, né, em relação ao ganho de capital, ao lucro que eu tive nessa operação. Tá? Então, esse é o padrão. Sempre eu preciso me preocupar mensalmente com o pagamento do imposto de renda, né? Sempre que eu tiver lucro. Tá? Então, como que eu faço para me fazer o pagamento? Eu acesso esse site aqui. Tá? Esse site fiz questão de deixar bem grande para vocês conseguirem enxergar. Mas daqui um pouco eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o lançamento ali. Tá? Então, a ideia é usar esse site para fazer a geração da DARF, né? da guia de pagamento, tá? Para a gente estar em dia aí com o nosso imposto de renda, tá ok? Vamos avançar então um pouquinho. Então, quem deve pagar o imposto, tá, pessoal? Na grande maioria dos casos, a apuração, né, que é o cálculo do imposto de renda e o pagamento, é a obrigação do investidor. Tá? São muito poucos os casos aonde esse imposto é retido na fonte. Então, eu estou citando para vocês ali que, por exemplo, né, quando a gente tem juros sobre capital próprio, quando eu tenho swap, né, quando eu tenho títulos de renda fixa que têm rendimentos mensais, esses são os casos mais comuns aonde o imposto é retido na fonte. E aí eu não preciso me preocupar com o cálculo, né, e com a emissão da DARF. Todos os outros casos, tá, eu preciso me preocupar em saber calcular o imposto e fazer o pagamento desse imposto até o final do próximo mês, certo? Então, fiquem com isso na cabeça, né? Eu sempre sou o responsável pelo pagamento do meu imposto de renda, tá? Se eu me esquecer, a Receita vai acabar cobrando multa, né, tá? Pelo atraso do pagamento do imposto. E caso vocês tenham alguma dúvida, né, com relação a isso, né, a sugestão é que vocês consultem essa instrução normativa, né, a 1585, né, que é de 2015 da Receita Federal, que basicamente tem esse detalhamento do que eu vou passar para vocês aqui agora, tá ok? Bom, primeira coisa, né? Quanto de imposto que eu pago quando eu tenho títulos de renda fixa? Depende, tá? Depende do que? Depende do prazo do título, tá? Então, se tem títulos com vencimento até 180 dias, a alíquota é de 22,5%, tá? Entre 181 e 360 vai dar 20% e por aí vai, né? Como vocês estão vendo aí na tela, chegando até o mínimo de 15% para títulos com mais de 721 dias, tá? De tempo de vencimento. Tá? Então, sempre lembrando, né, isso é contado em dias corridos, tá? Então, se eu tenho um título, né, que vence exatamente daqui a um ano são 365 dias, né, eu vou pagar 17,5%. Mas se eu é, vender esse título, né, de renda fixa, tá, com 359 dias, eu vou acabar pagando 20%. Por isso é importante a gente tomar cuidado, né? Às vezes por um dia, né, ou alguns dias, uma semana, eu posso acabar pagando mais imposto, ou muito mais imposto. Tá? Lembrando que no caso da renda fixa, existem alguns títulos que são isentos. Tá?
Então eu estou citando para vocês aqui como, por exemplo, né, LCI, LCA, CRI, CRA, né, são isentos. Algumas debêntures, que são chamadas de debêntures incentivadas, também são isentas de imposto de renda. E aqueles títulos de renda fixa que têm rendimentos mensais, né, tem, por exemplo, título do Tesouro que tem rendimentos mensais, algumas debêntures pagam juros semestrais, tá? Esses títulos têm o rendimento, né, vai ser uh, vai ser retido na fonte, tá? O valor devido do imposto. Então, nesse caso, a gente não precisaria se preocupar. Todos os demais a gente vai ter que fazer a apuração, né, do imposto devido, tá? E pagar isso até o final do mês seguinte, certo? Outra situação também que acontece na renda fixa é a incidência do chamado IOF, né, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Então, se eu comprei um título de renda fixa e eu vendi ele antes dos primeiros 30 dias, existe a incidência, né, desse imposto, tá? Depois do 30º dia, ou a partir do 30º dia, né, o imposto passa a ter uma alíquota zero. Então, como exemplo, né, imagine que eu comprei um título de renda fixa e resolvi me desfazer dele amanhã, e nesse intervalo, né, de um dia eu tive um ganho de R$ 100, lucro, tá, de R$ 100. Quanto que vai entrar na minha conta? Bom, vai entrar os R$ 100, mas 96%, tá, eu tenho que pagar a título de IOF. Então, na verdade, sobrou só R$ 4, tá? Em cima ainda daqueles R$ 4 eu também vou ter que pagar o imposto de renda, né? Como o imposto de renda é de 22,5%, não sobra quase nada, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado com relação a isso. De fato, a forma de cálculo é invertida, né? Primeiro, a gente calcula o imposto de renda e depois, né, sofre a incidência do IOF. Tá? Mas a ideia é que, bom, se eu ganhei R$ 100 no intervalo de um dia, por causa do IOF, né, eu vou ganhar praticamente nada, porque vai ter uma alíquota aqui de 96%. Então, né, os títulos de renda fixa eles já são pensados para que a gente fique pelo menos, né, 30 dias com eles. Tá? Então, se eu ficar mais de 30 dias, eu sei que não vai ter mais a incidência do IOF, apenas a incidência do bom e velho imposto de renda. Tá? Bom, renda variável. Tá? Dentro da renda variável, talvez o mais comum seja as ações. Tá? Como é que funciona as ações? As ações, eu tenho duas formas de ganhar dinheiro, né? Ou três, se vocês preferirem. Tá? Uma delas é o ganho de capital, tá? E eu posso ganhar dinheiro com o juros sobre capital próprio e também com dividendos. Tá? Os dividendos, a maioria sabe, né, são isentos, tá? Então não preciso me preocupar. Os juros sobre o capital próprio, eles não são isentos, tá? Eles têm incidência do imposto de renda, mas esse imposto de renda ele é retido na fonte, então não preciso me preocupar com a apuração, né, com o cálculo do imposto de renda e com o pagamento da DARF. No que eu preciso me preocupar? Com o ganho de capital. Tá? Então, se eu comprei a ação por um valor e vendi ela mais caro, eu tive ganho de capital. Se eu tive ganho de capital, eu vou ter que pagar o imposto de renda. Quanto que eu vou pagar? 15% se essa operação, né, for do tipo swing trade, ou seja, se eu comprei num dia e vendi em outro dia, né, pode ser daqui 1, 2, 3 dias, uma semana, um mês, 10 anos, não interessa, tá? Isso é considerado swing trade. Agora, se eu comprei e vendi exatamente no mesmo dia, isso é considerado day trade e a alíquota é de 20%. Tá? O interessante no caso das ações é que existe uma isenção, né, quando a gente faz a venda de ações em valores inferiores a R$ 20.000 no mês. Tá? Então, o exemplo aqui é o seguinte, né, eu comprei ações, digamos, em janeiro, e agora, né, no mês de maio, eu vendi R$ 18.000 em ações. Se eu comprei essas ações em janeiro por 10 mil e vendi agora em maio por 18 mil, eu ganhei R$ 8.000. Esses R$ 8.000, né, foi o meu ganho de capital, o meu lucro, certo? Sobre esses R$ 8.000, deveria ser calculada a alíquota de 15%. Mas como 18 mil em vendas é inferior a 20 mil, eu tenho uma isenção, certo? Então, só que essa isenção, ela ocorre sobre o valor da venda, tá? Se eu tiver nesse mesmo mês de maio vendido outras ações, por exemplo, no valor de R$ 3.000, esses 3 mil somado aos 18 que eu tinha citado antes, dá 21, passa dos 20 mil, aí eu vou ter que pagar imposto
né, sobre as duas operações, tá? Então é preciso tomar cuidado com relação a isso, né, pessoal? Essa isenção é sempre sobre o volume de vendas, tá? Não é sobre o ganho, né? Sobre o lucro, tá? Então, se eu comprar e vender as ações no mesmo mês, eu tenho que tomar cuidado para que essa soma, né, não ultrapasse os 20 mil, tá? Se ultrapassar os 20 mil, eu vou ter que pagar imposto. O imposto vai ser provavelmente de 15%, né? Certo? E outra coisa interessante com relação às ações é que a gente tem essa possibilidade de compensar prejuízos anteriores, né? Então, sei lá, dei azar, comprei as ações de uma certa empresa por 20 mil reais e precisei me desfazer dessas ações por 15 mil reais. Então, eu tive um prejuízo de 5 mil reais. Tá? Esse prejuízo eu posso levar ele por tempo indeterminado até que a soma das vendas das minhas ações, né, o lucro, né, ultrapasse esses 5 mil. Enquanto eu não tiver um lucro que ultrapasse aqueles 5 mil que eu tive de prejuízo lá naquela minha primeira operação, eu não sou obrigado a pagar imposto. Assim que eu excedi aqueles 5 mil, aí eu continuo pagando imposto, né? Certo? Então, essa é a ideia da compensação de prejuízo, certo? Bom, dentro da renda variável também é comum a gente operar derivativos, né? Tá? Os principais derivativos que o pessoal acaba operando, né, são os contratos futuros, né, em geral mini índice, mini dólar, tá? A gente também costuma operar com opções, tá? E eventualmente, né, a gente pode também operar no mercado a termo. Como que funciona isso, tá? É mais ou menos igual ao que acontece com as ações, tá? A alíquota é 15% no caso de swing trade e 20% no caso de day trade. A questão que é preciso destacar aqui é que a gente não tem essa isenção para valores inferiores a 20 mil reais. Tá? Então, fiz uma operação com derivativo, né? Por exemplo, em contratos futuros. Tá? Ganhei R$ 1, em teoria eu teria que pagar 15% sobre aquele R$ 1. Tá? Se essa operação não foi de day trade, né? Se foi day trade, tem que pagar 20%, né, sobre aquele R$ 1. Tá? De fato, isso não acontece porque a Receita não aceita, né, que a gente gere DARF em valores inferiores a R$ 10. Tá? Então, se eu tive só um lucro de R$ 1 naquele mês, a Receita é boazinha com a gente e deixa a gente acumular esses lucros, né, de R$ 1 até que o imposto devido chegue a R$ 10. Tá? Então, se eu for ganhar de R$ 1 em R$ 1, vai demorar bastante, né, para que eu consiga chegar nos 20, desculpa, nos R$ 10 de imposto devido, tá? Mas a ideia é essa, tá? Não interessa se eu operei, né, pouco ou bastante. Sempre que eu tiver ganho utilizando derivativos, eu tenho imposto a pagar, certo? A vantagem é que eu também posso compensar prejuízos anteriores, tá? Então, eu fiz algumas operações num certo mês, essas operações geraram prejuízo, o prejuízo desse mês pode ser utilizado para compensar os ganhos que eu vou ter no futuro, tá? Então, lá, se esse mês eu tive R$ 2 mil de prejuízo, esses 2 mil servem para abater um possível lucro que eu vou ter, né, nos próximos meses aí, certo? Eu estou indo rápido aqui, porque a gente tem vários slides, tá, pessoal? Mas se vocês ficarem com dúvida, né, a gente vai conversando e eu posso ir aprimorando depois desse vídeo, tá bom? Bom, agora aqui vamos falar um pouco sobre fundos de investimento, tá? Fundos de investimento, a gente tem vários tipos de fundos de investimento, né? Fundos abertos, fundos fechados, tá? Então aqui eu vou falar sobre os fundos, né, de renda fixa. No caso dos fundos de renda fixa, a gente precisa seguir a chamada tabela regressiva, tá? E essa tabela regressiva ela leva em consideração o tempo que eu fiquei como cotista daquele fundo, tá? Então, se eu fiquei 180 dias, né, como cotista daquele fundo, os ganhos que eu tive, né, naquele fundo vão ser tarifados, né, em 22,5%, tá? Se eu fiquei entre 181 a 360 dias dá 20% e por aí vai conforme vocês estão vendo, tá? Então, se eu fiquei mais de 2 anos como cotista do fundo, né, os ganhos que eu obtive nesse fundo são de 15%. Alguns fundos têm o chamado Come Cotas, tá? O que é o Come Cotas? A cada 6 meses o governo vai lá e antecipa, né, o pagamento de imposto, tá? E ele consome, né, a quantidade de cotas que eu tenho, tá, numa alíquota de 15%. Então, eu tenho, digamos, 100 cotas num certo fundo, tá? A cada 6 meses o governo vai lá e come 15% dessas cotas, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado, né, acompanhar, enfim, né, a evolução desses fundos, tá? Para
Veio, né, que as minhas cotas estão diminuindo, tá? Normalmente é por causa desse efeito, né, que a gente chama de come cotas, que nada mais é, né, do que uma antecipação, né, do pagamento, né, do imposto de renda. Tá? Vejam que eu dividi aqui essa tabela, né, em dois tipos de fundos, né, os fundos chamados de longo prazo e os fundos chamados de curto prazo. Tá? Na renda fixa isso é bem comum, né? Um fundo de renda fixa ele é formado por vários títulos diferentes e aí com base no tempo médio de cada título que o fundo tem, ele é categorizado como título de longo prazo ou como título de curto prazo. Tá? Então, se eu tenho um fundo que tem vários títulos, né, que vão vencer dali a 2, 3, 5 anos, a média desses títulos vai dar maior do que 2 anos e aí ele é categorizado como um fundo de renda fixa de longo prazo. Tá? Se eu tenho fundo, né, de renda fixa que tem títulos curtos, né, de 6 meses, 7 meses, tá? Provavelmente, né, a média, né, o tempo médio de duração desses títulos vai cair ali em torno de 180 dias e vou acabar pagando 22,5%. Tá? Essa é a ideia dessa tabelinha que vocês estão vendo aqui. Tá bom? Outros tipos de fundos de investimentos, né? Então, os fundos cambiais e multimercado, eles seguem, né, as mesmas alíquotas dos fundos de renda fixa, né, que é aquela tabela que eu mostrei no slide anterior. Também tem a incidência, né, do come cotas e também a questão do IOF. Né? Então, se eu me desfizer daqueles fundos ali, né, dentro de 30 dias, eu vou ter que pagar o IOF também. Fundos de investimentos em ações, os FIAs, né? A alíquota é diferente, ela é sempre de 15% sobre o ganho de capital. A gente não tem incidência nem do Come Cotas, nem do IOF. Fundos imobiliários, né, o fundo de investimento imobiliário, a gente tem uma alíquota que é de 20% sobre o ganho de capital. Tá? Então, comprei a cota de um fundo imobiliário por R$ 60, ela subiu para R$ 70, eu vou pagar 20% sobre essa diferença, né? Dos 60 por 70 foi R$ 10. Tá? Então, 20% de R$ 10 dá R$ 2. Tá? Eu teria que pagar R$ 2 de imposto de renda sobre esse ganho de capital. Tá? Porém, a gente não tem nem o Come Cotas e nem o IOF. E como a maioria sabe, né, os proventos, né, que é aquele valor que a gente recebe, né, normalmente mensal ou periódico, né, que são distribuídos pelos fundos imobiliários, esses são isentos para a pessoa física. Tá? Então, tudo que aquilo que eu recebo, né, título, né, que seria o equivalente ao aluguel, tá, isso é isento. Mas o ganho de capital, né, o ganho em cima da valorização da cota, isso, né, é tarifado, né, tá nessa ordem de 20%. Tá? Mesma coisa acontece com os fundos agrícolas, tá? Então, sempre que eu tiver ganho de capital num FIAGRO, tá, eu vou pagar 20% sobre o ganho de capital. A gente não vai ter nem incidência de come cotas e nem o IOF. E o último tipo de fundo que eu gostaria de comentar são os ETFs, né? Os fundos negociados em bolsa, tipo BOVA11 e VPB11, etc. Tá? Esses, a alíquota é de 15%, né? A gente não tem nem o Come Cotas e nem o IOF, certo? Então, esse é o resumo. E agora eu vou mostrar para vocês aqui, eu fiz questão de já colocar os prints, né, na tela para mostrar como isso funciona direto no aplicativo lá da Receita. Se vocês quiserem depois, no encontro presencial, a gente pode abrir o aplicativo e mostro para vocês detalhadamente como é que a gente faz né, o preenchimento, tá? Mas aqui já serve, né, para vocês acompanharem, né, e saberem mais ou menos como é que a gente faz o preenchimento dessas coisas, tá? Então, qual que é a ideia aqui, né? Chegou agora o prazo para a gente declarar o imposto de renda e eu tenho que preencher isso lá na minha declaração anual. Como é que eu faço? Então, eu peguei aqui os principais tipos de ativos que a gente acaba investindo para mostrar, né, qual que é o código que a gente utiliza para inserir isso na declaração anual. Tá? Então, o primeiro exemplo aqui é uma ação. Tá? Então, para mim declarar uma ação que eu tenho em carteira, né, nessa virada do ano, né, de dezembro para janeiro, eu peguei aqui como exemplo, né, uma ação do Banco do Brasil. Então, a gente vai lá em bens e direitos, tá? Seleciona o grupo 3, que é participações societárias, depois o código 01, né, que significa ações, tá? Marco, né, que eu sou o titular e que a localização desse título é Brasil, né? Então, no caso, 105. Preciso informar o CNPJ da empresa, né? No caso do Banco do Brasil, esse é o CNPJ, e eu tenho que inserir uma discriminação, tá? Então, a sugestão de discriminação é essa daqui, né? Eu coloco o código, a quantidade de ações que eu tenho da empresa, né? No caso, o Banco do Brasil, o código de negociação na B3, estou repetindo essa informação aqui, né? Isso facilita
né, para a gente consolidar esse dado. Estou repetindo aqui o CNPJ, o mesmo dado que está aparecendo aqui em cima, e eu preciso informar o custo médio, né, dessas ações, tá? O custo médio de aquisição dessas 100 ações. Então, eu coloquei aqui, né, 34,98. Portanto, tá? Eu sei que eu tenho investidos ali R$ 3.498, né? Simplesmente a multiplicação desse custo médio, né, pela quantidade de ações, 100, né, vezes esse número 34,98. Eu tenho que marcar aqui que essas ações elas são negociadas em bolsa, tá? E aí sempre que eu marcar aqui vai abrir esse campo, né, para me informar qual que é o código de negociação. No caso do Banco do Brasil, BBAS3, certo? Então essa é a forma da gente, né, inserir lá naquele campo bens e direitos, né, que eu tenho, né, investimento em ações do Banco do Brasil. Aqui um outro tipo de investimento, né, que também é bem comum, que é o investimento em BDR, né? BDR são ações estrangeiras que estão sendo, né, negociadas aqui no Brasil, tá? Então, eu peguei como exemplo aqui, né, as BDRs do Nubank, tá? Que é roxo 34. Então, como é que a gente faz? A gente vai lá em bens e direitos, seleciona o grupo 4, depois, né, código 4, né, que é o código para BDRs, certo? E informa aqui na discriminação quais são as BDRs que eu tenho, tá? Então o código, né, da BDR, roxo 34, quantidade de cotas que eu tenho, tá? No meu caso aqui 18 cotas, tá? Do BDR roxo 34, código de negociação na B3 e o custo médio unitário R$ 6,84, tá? Então eu preciso marcar aqui, né, que elas são negociadas em bolsa, tá? Reescrever o código e aqui aparece para nós, né, o valor que representa essas 18 cotas, né, multiplicados pelos 6,84. Então dá R$ 123,00, né, com 12 centavos, tá? Então é assim que a gente preenche, né, o nosso investimento lá em BDRs, no exemplo aqui, no caso o Nubank. Mais outro tipo de investimento que eventualmente é comum, tá? Investimento em criptoativos, tá? Então, de novo, vou lá, né, em, né, bens e direitos, tá? Seleciono o grupo 8, que é o grupo dos criptoativos, seleciono o código 2, né, outras criptomoedas, tá? Nesse caso aqui eu escolhi outras porque não é Bitcoin, tá? O Bitcoin tem um código específico para ele que é o 01, tá? Então o 02 são outras criptomoedas, tá? E aí, como essas criptomoedas elas foram compradas numa corretora centralizada, nesse caso aqui na Binance, eu preciso indicar a localização dessa corretora. No caso da Binance, tá? Na época que eu comprei, né, a sede dela era os Emirados Árabes Unidos. Então, a localização é aquela dali, 244. Tá? Aqui eu preciso citar o código, né, da altcoin. Nesse caso aqui eu estou citando a Solana. Tá? O código dela é SOL, S-O-L. E eu preciso dar uma discriminação. Tá? Então, a discriminação é compra, tá, de tantos reais de Solana, código SOL, tá, equivalente, né, à fração, né, de Solana, na época ali era 0,18, 36, 23,61, né, Sol, na data tal, né, essa aqui é a data, né, que eu fiz a compra, tá, e que ele está custodiado, né, na corretora Binance, certo? Então, aqui vejam que a gente tem a situação no ano de 2022, aqui a situação no ano de 2023, certo? Então essa é a forma da gente fazer a declaração quando eu tenho criptoativos, tá? Sempre lembrando, né, que tem uma instrução normativa da Receita que diz que a compra de criptoativos, né, em valores inferiores a R$ 5.000 não precisam ser declarados, certo? Então aqui eu fiz a declaração, enfim, né, porque eu queria, né, ter isso registrado, enfim, tá? Mas se forem valores inferiores a R$ 5.000, esse registro não precisa ser feito, tá bem? Vamos para o próximo então. Aqui o exemplo, né, de como é que eu faço a declaração de um ETF, tá? Nesse caso aqui, o BOVA11. Então, lá em bens e direitos, eu seleciono o grupo 7, que é o de fundos, o código 9, né, que é o código para ETFs, certo? Aqui eu preciso colocar o CNPJ do fundo, né, do BOVA11, tá? Isso aqui a gente acha na internet. Tá? E na discriminação a gente vai lá e coloca, né? Bom, BOVA11, que é o código, tenho 200 cotas, né? Esse é o código de negociação na B3 e eu comprei eles ao custo médio unitário de R$ 22,25, tá? Então, marco aqui que ele é negociado em bolsa, o código de negociação e aqui embaixo aparece, né, o valor financeiro, tá? Então, esse valor financeiro é o resultado de 200 cotas, né, multiplicado por 122,25, tá? Então, dá esses 24.450. Beleza? Próximo aqui,
tá? É o exemplo, da gente descrever investimento num FIAGRO, né? Num fundo, de investimentos no agronegócio, tá? Então, de novo lá, código 7, aliás, grupo 7, né? Código 2, tá? Aqui eu digito, né, o CNPJ desse FIAGRO, no caso aqui eu usei como exemplo, né, o SNEG 11, tá? Digo quantas cotas eu tenho, né, o nome desse FIAGRO, tá? Então esse é o FIAGRO da Suno, né, dou o código de negociação dele na B3, né? Repetir aqui o CNPJ dele. Gosto de informar também, né, quem é que administra esse FIAGRO, nesse caso, né, é a Singular, né, que é a corretora. Aqui está o CNPJ da Singular, né, da administradora desse FIAGRO. E o custo médio, né, essa aqui é a informação mais importante, né, então foi adquirido por R$ 10,07, esse é o custo médio. Então, pego esses R$ 10,07, multiplico pelas 100 cotas, dá R$ 1.007, tá? Esse é o valor que eu tinha lá em 2023, beleza? Outro exemplo aqui, né, agora é o caso de fundo imobiliário. Mesma história, tá? Grupo 7, que é o grupo dos fundos, código 3, que é fundo imobiliário. Aqui o código do fundo imobiliário, então aqui eu escolhi o AIEC 11, tá? Uh, e aí eu faço a discriminação, quantidade de cotas que eu tenho, tá? O nome do fundo imobiliário, código de negociação dele na B3, tá? E quem é que administra, no caso esse aqui é um fundo imobiliário administrado pela corretora Modal, certo? Aqui está o CNPJ da corretora Modal e esse CNPJ que apareceu antes aqui é o do fundo, né? Tá? São coisas diferentes. Qual foi o custo médio? Né? O custo médio unitário foi de 74,41. Esse número, né, multiplicado pelas 100 cotas que eu tenho dá R$ 7.441. Beleza? Como é um fundo imobiliário negociado em bolsa, né, eu tenho que marcar essa opção aqui e colocar o código. E agora? Bom, agora como é que eu faço para mim registrar, né, opções que eu tenha, por exemplo, né, nos Estados Unidos, no mercado americano. Tá? Então aqui um exemplo que eu trouxe para vocês, né, quando eu tenho investimentos, né, em opções, por exemplo, né, no estrangeiro, eu marco lá grupo 4, né, aplicações e investimentos, tá? Aí o código é 99, que são outras aplicações de investimentos. O país, né, nesse caso, os Estados Unidos. E aí, a discriminação que a gente faz, o que a gente pode fazer é essa daqui, né? Eu estou listando, bom, são 5 opções, essas opções são do tipo CAL, tá? RSX, tá? É o nome, né, do ativo em si, né? Sobre o qual, né, vale essa opção. E aqui a gente tem o código, né? Que nada mais é do que a data de vencimento, né? 19 de janeiro de 2024, tá? 10 é o strike, né? Tá? Então, é, tudo isso aqui que está em letra maiúscula, né, e esses númerozinhos até o 10 aqui, é o código lá nos Estados Unidos, certo? Então, são negociadas, né, na bolsa, né, do país Estados Unidos da América através do código tal. Vejam que eu repeti o código aqui para reforçar, né, essa informação, tá? Foram adquiridas pela corretora Testworks, né? Vocês colocam aqui a corretora de vocês, tá? Então, o custo médio unitário, né, em dólar de US$ 1.564, né? Tá? Então, cada opção custava isso daqui, né? Tem que multiplicar por 5, dá esse valor, certo? De fato aqui tem um errinho, depois a gente pode consertar, mas vejam que diz aqui situação em 2023, né? Tá, então esse número, né, 7.822,60 é o resultado de eu pegar esses 1.564,52 e multiplicar por 5, tá? Vai dar 7.822,60 dólares, né? Mas de fato aqui eu tenho que colocar o valor em reais, então eu tenho que pegar a cotação lá, né, no final do ano, tá? E atualizar esse valor, né? Então, fazendo a conta mais ou menos aqui por 5 vai dar mais de R$ 35.000, né? Tá? Então tem que tomar cuidado aqui de fazer essa atualização, tá? Colocar o valor aqui correto em reais, tá? Não é em dólar. Beleza? Bom, mais um tipo de investimento aqui, tá? É no caso de opções no Brasil, tá? Então, se eu tenho opções aqui no Brasil, né, o grupo é o 4, o código, tá, também é o 4, né, que inclui BDRs, né, e opções. Tá? Então, aqui eu tinha a opção do BBAS, certo? Então, a gente vai ali, né, informa quantas opções são, no caso 100 opções, do código, né, BBASF, tá? O código é 505, que é o strike, tá? É a empresa Banco do Brasil. Tá? E aí o custo médio unitário é R$ 5,02, tá? Fazendo a conta, né? Pegando esse número e multiplicando pelas 100 opções,
dá o valor investido, né, R$ 502, beleza? Então, tá, isso aqui são opções no Brasil. E agora aqui, um exemplo, né, de como é que a gente faz o registro, né, quando eu tenho, por exemplo, investimento em tesouro, tá? Então aqui eu peguei o exemplo, né, do Renda Mais Aposentadoria, tá? Então eu vou lá, seleciono o grupo 4, o código é 2, que são os títulos públicos, né, e privados, tá? E aí eu preciso colocar aqui o CNPJ, tá? Esse CNPJ a gente pega, né, também na internet, está lá descrito. E aí aqui eu coloco a quantidade, né, que eu tenho desses títulos, tá? Então são 6,53 que multiplicado, né, pelo custo unitário, que é esse daqui, dá esses R$ 7.345, tá? Que é o valor que foi investido nesse título do Tesouro, tá? Se fosse outro, IPCA+, etc., a ideia é mais ou menos a mesma, tá? E aí, no final das contas, o que a gente vai ter é um resumo parecido com esse daqui, tá? Vejam que aparece aqui, né? As minhas ações do Banco do Brasil, o meu título do Tesouro, as minhas opções, tá? Do Banco do Brasil. Aqui está a minha BDR, aqui são as minhas opções nos Estados Unidos, aqui o Fiagro, aqui o fundo imobiliário, aqui o ETF, né, o BOVA11, tá? E aqui a gente tem ainda uma situação, né, de juros sobre capital próprio, né, que eu ganhei o direito, né, por ter ações do Banco do Brasil, mas que eu não recebi ainda, tá? Já vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse detalhamento aqui. Então, como que a gente descreve lá rendimentos, dividendos e juros sobre capital próprio, tá? São coisas diferentes. Então, primeiro, né, a questão do rendimento, tá? Então, rendimento é aquilo que eu ganho, tá? A gente, né, costuma usar como analogia o aluguel, né? Mas é chamado de rendimento, tá? É aquilo que a gente obtém periodicamente de fundos imobiliários, tá? Então, eu peguei aqui o XP Malls como exemplo, tá? Então, a gente precisa ir lá, marcar rendimentos isentos e não tributáveis, clicar no novo e aí preencher com esse tipo de dado aqui, né? Eu seleciono o tipo como sendo 99, né, que é outros, tá? Vai ter a minha informação e aí a fonte pagadora, no caso aqui, é o CNPJ do XP Malls, né, que é o fundo imobiliário, tá? Eu vou ali, escrevo o valor que eu recebi e essa é a forma de fazer o registro do rendimento que eu tive com aquele fundo imobiliário ao longo de todo o ano, tá, pessoal? Então, se eu ganhei todos os meses, eu tenho que somar todos os meses, tá? Se eram vários fundos, tem que fazer isso um para cada fundo, tá bem? Agora, um outro exemplo, né? O que acontece se eu tive, por exemplo, dividendos, tá? Dividendos também são considerados rendimentos isentos. Então, eu de novo vou lá, seleciono a opção 9, né? Que é a específica para dividendos, tá? Vem aqui, né, as minhas informações, a fonte pagadora que é o Banco do Brasil e a quantidade que eu tive de dividendos do Banco do Brasil, certo? Bem simplesinho. Uh, Quando eu tenho juros sobre capital próprio, aí não é no rendimentos isentos, né? É nessa outra opção que é rendimento sujeito à tributação exclusiva definitiva. Então lá eu vou lá e seleciono o tipo 10, que é juros sobre capital próprio, tá? Eu digo que essa informação vai vir para mim, né, que sou o titular, e aí a gente seleciona, né, a fonte pagadora, tem o CNPJ aqui e o nome da empresa, né? Nesse caso é a Engie, né, que é a empresa de energia elétrica, tá? E aí eu vou lá e cito o valor, né? Então, lembrando, né, se recebi isso várias vezes ao longo do ano, tem que colocar aqui o valor já somado, né? Todos os valores que eu recebi ao longo do ano. Às vezes acontece, tá? E essa é uma situação também que eu queria registrar para vocês aqui, da gente receber o direito de ganhar o juros sobre capital próprio, mas ele ainda não foi pago, tá? Então eu tinha ações do Banco do Brasil, eu tinha ações, né, da Engie, né? E aí aquilo me deu direito de ganhar juros sobre capital próprio, só que esses juros ainda não foram creditados na minha conta, tá? Então, eu preciso informar isso também lá em bens e direitos. Tá? O que eu faço? Eu vou lá, seleciono o grupo 99, depois seleciono o código 7, né, que é para juros sobre capital próprio creditado, mas não pago. O que significa isso? Né? Que eu tenho o direito de receber, mas eu não recebi ainda. Tá? Então, eu registro o CNPJ da empresa e aí na discriminação eu coloco, né? Bom, são créditos em trânsito, né? Tá? Ou seja, eu vou receber dessa empresa, tá? De CNPJ tal. Quanto que eu vou receber? O valor, né, que é informado lá, enfim, aqui eu coloquei como exemplo R$ 15,09, beleza? Não posso deixar de me esquecer que sempre que eu tiver operações em renda variável, eu também preciso fazer o preenchimento mensal, tá? Então,
aqui no lado esquerdo, né, da nossa do programa ali de preenchimento do imposto de renda, a gente tem essa opção aqui, renda variável, e tem aqui operações comuns e day trade. Aqui eu preciso clicar nisso e preencher mês a mês, tá? Quais foram as minhas operações, né? Os volumes de operações, né? O volume financeiro de operações, tanto as comuns, né? Que a gente chama de swing trade, quanto as de day trade, tá? No mercado à vista, no caso de ações, no caso de ouro, tá? No mercado de opções, tá? E também é, é, no caso do mercado futuros, tá? Então tem que fazer isso para janeiro, fevereiro, enfim, até dezembro, tá? Sempre, sempre, sempre tem que lembrar de fazer isso aqui. Tanto para operações na bolsa, né, ações, opções, né, mercado futuro, quanto também para operações com fundos imobiliários e fiados, tá? Então isso eu preciso fazer mês a mês, tem que preencher esses dados aqui mês a mês, tá? E em resumo é isso, tá, pessoal? O que eu queria